Se você está ouvindo esse podcast na data de lançamento, dia 4 de agosto, eu vou lembrar você que mais tarde, às 8h30 da noite, vai ter a Masterclass Como se tornar um profissional insubstituível. Se você ainda não se inscreveu, ou se você conhece alguém que tem interesse e gostaria de entender mais como se tornar um profissional desejado no mercado de tecnologia, o link está aí na descrição do podcast. Na semana passada, eu fiz uma reestruturação num quiz de avaliação de carreira que eu desenvolvi há alguns meses. E de todas as novas informações, novos insights que eu já estou observando nas novas respostas, teve um em particular que me chamou a atenção e ele vem de uma das novas perguntas que eu fiz. E a pergunta é essa daqui. Quando você está avaliando hipóteses, você costuma buscar evidências que as suportam ou que as refutam? E aí eu dou 3 alternativas. Evidências que suportam, evidências que refutam, ou então eu não costumo buscar evidências. E para minha surpresa, 100% das pessoas até o momento da gravação desse podcast responderam evidências que suportam. Agora, eu suponho que você deve estar pensando, mas eu responderia isso também? Tem algum problema com isso? Pois bem, agora eu vou pedir para que você tenha um pouquinho a mente aberta para uma nova perspectiva de pensamento. É bem natural quando a gente tem uma ideia que pode resolver um problema, ou então explicar algum cenário, a gente ter a tendência de tentar provar essa ideia, achando que dessa forma a gente vai ter certeza de que ela de fato funciona. Mas quando a gente fala de pensamento crítico, existem essencialmente 2 problemas com essa abordagem. O primeiro deles tem a ver com uma coisa chamada viés de confirmação, que é um entre vários tipos de vieses cognitivos que existem. Você pode pensar neles como sendo atalhos usados pelo nosso cérebro para acelerar o processamento de informações que a gente consome. Tá? São traços evolutivos que a gente adquiriu ao longo do tempo. É muito mais fácil e conveniente a gente achar justificativas ou evidências para aquilo que a gente já previamente acha que está certo. Mas o problema está exatamente aqui. Ao mesmo tempo, a gente não consegue ver o outro lado, ou seja, os argumentos que potencialmente poderiam invalidar essa ideia. E aí a gente acaba formando uma bolha ao nosso redor, e aí dentro dessa bolha a gente só enxerga aquilo que essencialmente poderia comprovar, entre aspas, essa ideia. E esse é um dos motivos pelos quais cientistas, quando aplicam o método científico para tentar entender e explicar fenômenos naturais, trabalham para refutar as hipóteses ao invés de validá-las. E o segundo problema é que na prática é muito mais difícil você provar hipóteses do que refutar. E esse também é mais um motivo pelo qual o método científico funciona à base de refutações. É muito menos trabalhoso refutar uma hipótese do que tentar prová-la. E por que é mais fácil refutar do que provar uma hipótese? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina só a cena. É de manhã, falta 5 minutos para você iniciar o seu dia de trabalho, o café já está na caneca, você senta na sua cadeira, liga o seu computador e quando você tenta acessar a internet, nada. E aí depois de você observar que as barras de sinal Wi-Fi não estão onde elas deveriam estar, você imediatamente formula uma hipótese. O roteador Wi-Fi está com problema. Se você quiser tentar provar isso, provar essa hipótese, você vai ter que fazer inúmeros testes, inúmeras coletas de informação do dispositivo até conseguir o suficiente para validar aquilo que você está pensando. Acessar logs, ligar na operadora de internet, essas são algumas das coisas que você tem em mãos e que poderia fazer. E mesmo assim, pode não ser o suficiente. Por outro lado, se você tentar refutar essa hipótese, apenas um único teste é suficiente. Você pega o seu celular, verifica que ele está conectado na rede Wi-Fi e que a internet está funcionando nele. Pronto. Um único exemplo e você viu que o problema não é o roteador. E aí, por fim, você vira a sua atenção para o seu computador e após olhar algumas configurações,
percebe que a interface de rede Wi-Fi está desativada. E imediatamente você lembra que o seu irmão mais novo estava jogando online na noite anterior e ele prefere conexão cabeada. Então ele desativou a interface completamente e esqueceu de reativá-la quando ele terminou. Lembra de uma coisa, nunca tente provar aquilo que você acha que vai resolver o problema. Desenvolva uma mentalidade de colocar hipóteses à prova, tentar derrubá-las. Se eu tiver que resumir esse podcast em uma única frase, é essa daqui. Nunca tenha ideias de estimação. E aí, você já teve algum cenário que você tentou refutar alguma hipótese que você tinha? Ou você ajudou alguma pessoa a ter uma perspectiva contrária, diferente, para tentar validar uma ideia? Conta pra mim, faz uma postagem lá, marca o episódio nas redes sociais e vamos trocar uma ideia, vamos discutir. Lembrando, hoje, às 8h30 da noite, dia 4 de agosto, se você está ouvindo esse podcast na data de lançamento, a Masterclass Como se tornar um profissional insubstituível. Vai lá que vai ter bônus, vai ter sorteio, vai ter muita coisa legal para você. A gente vai lançar uma comunidade nova, vai lançar 3 certificações práticas com treinamentos e são coisas que são essenciais e que hoje não existe no mercado de tecnologia para ajudar os profissionais a se capacitarem melhor para os desafios do mercado de trabalho. Valeu!